É importante a gente lembrar o seguinte: a gente simplesmente não define o processo de fabricação de mussarela entre filagem no mesmo dia e filagem no dia seguinte. Porque quando a gente fala assim, eu vou filar a minha massa no dia seguinte, o seu processo não é só na filagem, não. É todas as etapas anteriores direcionadas para esse processo de filagem no dia seguinte. Né? Então, assim, muitas pessoas pensam assim, não, eu vou fazer. Na hora eu acho que é melhor filar no mesmo dia, ou eu acho que é melhor filar no dia seguinte, então eu vou fazer lá na hora eu decido. Não é assim. É por isso que muitas pessoas erram literalmente a fabricação de mussarela e tem resultados insatisfatórios justamente por isso. Porque não fez um preparatório. Se o seu processo é filagem no dia seguinte, ele vai iniciar lá nas primeiras etapas do processo, você já tem que direcionar para filagem no dia seguinte. Mas o que é isso? Isso a gente está falando de uma escolha de um fermento para filagem no dia seguinte e não a filagem no mesmo dia, que são fermentos diferentes. Qual que é a principal diferença desses fermentos? Os grupos de bactérias que compõem esses fermentos. Quando a gente tem filagem no mesmo dia, normalmente a gente usa bactérias termofílicas, elas têm uma capacidade de produção de ácido lático bem acelerada. Rapidamente elas produzem ácido lático capaz de reduzir o pH da massa e assim a gente poder fazer a filagem no mesmo dia. Ao passo que quando a gente usa bactérias para a filagem no dia seguinte, elas são do grupo mesofílico. E elas têm um desenvolvimento um pouco menos acelerado. E com isso, elas vão produzir ácido lático, mas vão levar um bom tempo para iniciar essa produção e concluir essa produção de ácido lático. Então, assim, os processos eles têm que ser analisados antecipadamente. A gente não pode simplesmente imaginar que na hora que terminar a fabricação ali no tanque ou na queijo mate, eu vou definir se eu quero filar no mesmo dia ou se eu quero filar no dia seguinte. Não é assim que a gente faz. Tem que ter uma prévia para funcionar corretamente.